Om Arunachala Ramana. Fala Bhagavan Shri Ramana Maharishi em seus 40 versos sobre a realidade. O corpo não diz eu. Ninguém poderá contestar que o eu deixa de existir em estado de sono profundo. Quando o eu emerge, tudo o mais emerge. Com a mente atenta, pesquise de onde surge o eu. Este corpo inerte não diz eu. A realidade consciência não surge. Entre os dois, e na medida dos limites do corpo, alguma coisa emerge como sendo eu. E isto é conhecido como Chitta Jada Grantihi, o nó entre a consciência e o inerte, e também como escravidão, jiva ou alma, corpo sutil, ahankara ou eu fazedor, sansara, mente e daí por diante. O corpo chega à existência equipado com uma forma, e assim permanece enquanto retém a forma. Tendo uma forma, se alimenta e cresce. Mas, quando se inicia a investigação, renuncia-se o apego à forma e dela nos desligamos pelo discernimento de que a forma não existe por si mesma. Se o ahankara, a sensação de um eu, o eu fazedor ou ego, existe, tudo o mais também existe. Se o ahankara não existe, nada mais existe. Na verdade, o ahankara inicia tudo. Assim é que a pesquisa sobre a natureza do ahankara, do ego, é o único meio de renunciar a tudo que não seja verdade. O estado de permanência no eu, ou Atman, é o estado sem ego. Sem a busca por esse estado e sem o seu alcance, como pode alguém conseguir a extinção de seu ahankara de modo a que ele não mais apareça? Sem alcançar isto, como se pode permanecer no estado real onde se é somente aquilo? Tal como um homem mergulharia para apanhar algo que tivesse caído na água, da mesma forma, cada um deve mergulhar em si mesmo com a mente dirigida em uma só direção, controlando a palavra e a respiração, de modo a encontrar o lugar de onde o eu surge. A única pesquisa que leva à realização do ser é a procura da fonte do eu, com a mente voltada para o interior e sem sequer pronunciar a palavra eu. Meditação sobre eu não sou isso, eu sou aquilo, Net Net Sohan, pode ser um auxílio na pesquisa, mas não pode ser a própria pesquisa. Quando alguém pergunta quem sou eu no interior de sua mente, o eu individual é enfraquecido.
tão logo se alcança o coração, imediatamente a realidade se manifesta espontaneamente como aham, aham, eu ou eu sou aquilo que sou. Embora se revele como eu, não é o ahankara, e sim o ser perfeito, o ser absoluto. Para aquele que está imerso na graça do ser, que surge da extinção do ahankara, que existe mais para ser percebido ou realizado? Ele só está consciente do ser, nada mais. Quem pode sintonizar, captar, entender seu estado? Embora as Escrituras proclamem, tu és isto, constitui um sinal de fraqueza da mente meditar, eu sou isto, não aquilo, uma vez que somos eternamente aquilo. O que é necessário é pesquisar o que se é na realidade e então assim permanecer, ser sempre o si mesmo real. É ridículo dizer eu não realizei o ser, ou então eu realizei o ser. Existem por acaso dois seres, de modo que um seja o objeto de realização do outro? É uma verdade a ser experimentada por todos, a de que existe somente um ser. É devido à ilusão, nascida da ignorância, que os homens falham em aceitar aquilo que é sempre e para todos a realidade inerente que habita no centro natural do coração e a permanecer nela, como também é pela mesma causa que discutem sobre sua existência ou não, se tem forma ou não, se é ou não dual. Buscar e permanecer na realidade que somente é, constitui o único objetivo. Todos os demais siddhis, resultados ou perfeições, são como as coisas existentes nos sonhos. Podem aqueles que estão estabelecidos na realidade do ser e que, portanto, estão livres de Maya, se iludirem? Somente se o pensamento eu sou o corpo ocorrer, a meditação eu não sou isto e sim aquilo auxiliará na permanência no ser. Por que deveríamos sempre estar pensando eu sou aquilo, eu sou Brahman? Acaso é necessário para o homem pensar continuamente eu sou um homem? Não somos sempre aquilo? A controvérsia dualismo durante a prática e não dualismo na realização é também falsa. Enquanto alguém está ansiosamente pesquisando, como também quando realizou o ser, quem mais ele pode ser a não ser o 10º homem? Nota: o 10º homem se refere a uma história tradicional de um grupo de 10 tolos que viajavam juntos. Tinham que atravessar um rio e, ao chegar ao outro lado da margem, queriam conferir se haviam chegado todos sãos e salvos da travessia. Cada um deles contou a sua volta, mas cada um contou os outros 9, esquecendo-se de incluir a si próprio na contagem. Pensaram então
que o 10º homem havia se afogado e começaram a lastimar a perda. Neste momento, um viajante que passava pelo local perguntou-lhes o que havia acontecido. Imediatamente, o viajante viu a causa do erro e, para convencê-los, fê-los andar um a um diante dele, dando-lhe um tapa à medida que iam passando, perguntando-lhes quantos tapas haviam sido dados. Volta à leitura. Enquanto o homem for o fazedor da ação, ahamkara, também colhe o fruto de seus feitos, o karma. Mas, tão logo ele percebe e realiza o ser, através da pesquisa sobre quem é o fazedor da ação, o sentido de fazedor da ação, ahamkara, desaparece, e o triplo karma, sanchita, agami e prarabdha, se extingue. Este é o estado de libertação eterna. Só enquanto alguém se considera preso, os pensamentos da prisão e libertação continuam. Quando alguém pesquisa quem está preso, o ser é percebido e realizado, eternamente alcançado e eternamente livre. Quando o pensamento da prisão chega ao fim, pode o pensamento de libertação permanecer? Se dizem que a libertação é de 3 espécies, com forma, sem forma ou com e sem forma simultaneamente, então deixa que te diga que a extinção das formas de libertação é a única verdadeira libertação. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.